Bom dia a todos, bom dia Descomplique. Ontem vocês viram, né? Chegamos aos 5.000 descomplicadores aqui. Isso pra gente é muito importante, cara. É assim, saber que tem tanto médico, tanto colega interessado nesse assunto, que a gente tá quebrando vários, assim, conceitos que vocês tinham, que não sabiam as coisas. Ai, que legal, vamos lá. Adailson, bom dia. Milka, bom dia. Pri, Bateziniro. Paula, Fernanda, Maria, Ângela, Camilinha, sejam todos bem-vindos. Bom dia, Mariana, Fernanda, que bom, gente, muito bem-vindos. A Ana Paula, obrigada, Aninha. Muito legal, gente, muito bacana. Muito bacana porque a gente está vendo que não são só números que estão surgindo, são pessoas que estão realmente interessadas, participando, interagindo cada vez mais. Isso faz toda a diferença, né? Porque número por número podem ser números de pessoas que não estão aqui pelo mesmo objetivo que a gente, né? Mas não é o que a gente está percebendo. A gente tem percebido que as pessoas estão mais participativas. Então, falando nisso, né? Aproveita esse aviãozinho aqui, ó, e manda para os amigos, né? Escolhe aí uns 5 amigos aí médicos que podem gostar desse conteúdo e sai mandando aviãozinho. Ana Flávia, bem-vinda. Rosângela, Lucielana. Então, gente, foi pedido que a gente falasse hoje um pouco mais sobre atendimento telefônico, tá? Dai, bem-vinda, Dai. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco. Vocês vão perceber que alguns assuntos a gente vai voltar a falar, né? Provavelmente a gente já fez alguma live, já fez sobre secretária, sobre telefone. O que eu sugiro? Quanto mais a gente fizer sobre um assunto que a gente já tenha falado, tragam mais dúvidas. Por quê? Tem sempre gente chegando nova aqui, né? A gente teve a prova disso ontem com os números. E a gente tem que voltar a falar sobre alguns assuntos, mas eu também não quero desprestigiar quem tá aqui há muito tempo. O fato é, traga pergunta diferente, traga coisas que vão enriquecer ainda mais as lives. Combinado? Então, quem é das antigas, dando a perguntar logo no início. Tá? Falando de atendimento telefônico, gente, a gente muitas vezes não se preocupa com isso. Simplesmente contrata a secretária, põe ela lá, né? No máximo que a gente diz é o quê? Quando atender o telefone, fala, consultório dermatológico, doutora Clara Morena, tá? Muitas vezes a gente se limita a isso, a dizer como que a gente quer que a saudação inicial seja feita. Só que eu vou falar com vocês que isso não é suficiente, tá? Aquele paciente, quando liga pro consultório, vocês já devem ter tido essa experiência. Eu sempre tento, gente, em muitas coisas do consultório, me colocar no lugar. A gente está nesse papel aqui como médico, querendo melhorar a nossa estrutura. Mas em vários outros momentos da vida, nós somos os pacientes, né? Então eu sempre tento me colocar no papel do paciente para tentar pensar e identificar como que eu gostaria que fosse aquele serviço, como que eu me sentiria muito bem atendida se eu estivesse no papel de paciente. Então eu acho que funciona muito bem quando a gente se coloca no lugar do nosso paciente e tenta imaginar como que seria um atendimento de excelência, um atendimento muito bacana que a gente gostaria de oferecer. E no telefone funciona da mesma forma. É importante que a gente identifique como que a gente quer que seja o atendimento telefônico, para que a partir disso a gente treine a nossa funcionária. Então, a primeira, ontem a gente deu a missão de dar uma melhorada na biografia. Hoje a missão vai ser se você não tem, criar um roteiro de como você quer que seja feito o atendimento telefônico do seu consultório. Quer uma dica para facilitar? Pede à sua secretária, que já é sua secretária, para fazer um passo a passo do que ela habitualmente já faz. Fulano, olha só, faz um favor. Hoje a sua tarefa, a sua missão vai ser escrever para mim como que é um atendimento telefônico seu. Quais são as informações importantes que você fala? Simula aí para mim e escreve uma ligação telefônica. Por quê? Uma vez que ela fizer isso, ela vai te dar a estrutura já básica. E aí você vai enxertando com as coisinhas que você julga ser importantes. Então aqui eu vou falar de algumas coisas que eu julgo serem importantes, que acabam deixam transparecer para o paciente um maior cuidado, mas tem várias coisas que vocês podem personalizar, podem colocar com a carinha de vocês e isso é fundamental que aconteça, senão vai ficar todo mundo com o mesmo atendimento telefônico, tá? Bom, depois que você identificar as coisas que você quer que sejam feitas, faladas pelo telefone, depois que você criar um roteirinho para isso, faz um checklist, uma coisinha que a sua secretária ela vai ter que toda ligação telefônica primeiro, treinar, né? E depois, toda ligação telefônica, ela tem que seguir aquele roteirinho, aquele checklist.
Isso facilita para que ela não esqueça de nada, pelo menos principalmente, né, no início, que como é uma novidade, você está implementando isso agora, facilita muito e também serve para que você avalie se ela está fazendo certo. Você vai estar acompanhando, olha, deixa eu ver aqui seu checklist, como é que tá? Tá tendo dificuldade em alguma etapa? Tem alguma coisa que você se embaralha na hora de falar? E aí você vai dando o suporte que for preciso para sua equipe, tá? Bom, falando de coisas que são importantes no atendimento telefônico. Aquele paciente, quando liga, ele pode ser um paciente antigo, né, um paciente já do seu consultório, ou ele pode ser um paciente de primeira vez que está ligando para sondar preço de consulta, saber se está dentro das condições dele, se vocês atendem plano de saúde ou não. Tem várias coisas, né, que os pacientes, no geral, ligam numa primeira vez para o consultório. Independente disso, gente, é muito ruim, independente do motivo, né? É muito ruim quando o paciente liga e chama, gera uma ansiedade do paciente e uma sensação de falta de cuidado, né? Porque, poxa, você está ligando, você é um paciente super especial, né? É um potencial paciente que está tentando fazer um contato e que não está conseguindo. Por quê? A ligação demora a ser atendida. Quantos de vocês, eu por várias vezes ligo, chama 3, 4 vezes, não atende, eu falo, pô, não tá disponível. É assim que eu penso. Pode ter aquele paciente que liga 2, 3 vezes? Pode, mas isso a gente não pode contar com isso. A gente tem que tentar se cercar de uma forma que aquele paciente que queira o nosso atendimento, que ele tenha acesso às nossas informações e consiga marcar uma consulta com facilidade. Então, a primeira dica, atenda, né? Não ligue. Atenda até o terceiro toque, tá? A importância do checklist é tão grande, gente, que antes de pegar a live para fazer com vocês, eu criei aqui uma checklistzinha das coisas que eu quero falar com vocês. Por quê? Eu me preocupo em fazer certinho, não esquecer de nada. Então, tá vendo? Para tudo o checklist serve. Você vai no mercado, só fazendo aqui um adendo, né? Você cria uma lista de compras. O que é aquilo? Um checklist. Por quê? Você não quer correr o risco de esquecer nada. Então, assim como você faz no mercado, como eu faço aqui numa live, como você faz em outras situações da sua vida, crie um checklist para sua secretária. Então, a primeira coisa, atender o telefone até o terceiro toque de preferência, tá? Isso facilita muito a não causar ansiedade da pessoa que está do outro lado, né? Aquela ligação que não é atendida. E se tiver paciente na sala de espera, é muito desconfortável também um telefone que não para de tocar. Passa a sensação de ansiedade, né? Aquele paciente quer que o telefone seja atendido, porque aquele barulhinho perturba, ainda mais se ele estiver resolvendo alguma coisa do trabalho, lendo um livro, esperando na recepção um pouquinho mais de tempo. Então, tanto para o paciente que está tentando marcar, quanto para aquele paciente que está na espera, é muito benéfico que você atenda o telefone rápido, tá? Então, oriente a sua secretária. Ah, só tem uma secretária e ela está negociando com o paciente, está passando um orçamento. Olha, ela pode pedir licença para o paciente. Você me dá uma licença de 1 segundo que eu vou atender o telefone? E, gente, assim que funciona, né? Pede licença e atende o telefone, para que não fique tocando insistentemente, tá? Bom, segunda coisa, atender o telefone sorrindo. Gente, pode parecer ultra bobagem, é um detalhe assim. E eu já contei uma vez que nessa época do Covid, a gente mora perto aqui do hospital da Tijuca, né, do Pedro Ernesto, e a gente queria doar sangue. Então eu liguei pro banco de sangue, eu não queria ficar esperando, eu queria marcar horário. Então eu liguei, a moça atendeu, foi super simpática, assim, educada. E aí quando eu falei o motivo da minha ligação, olha, eu queria marcar para doar sangue, vocês estão fazendo agendamento? Gente, eu pude ouvir a atendente sorrindo. Ela, pois não, só um segundo, eu vou pegar a agenda, vamos marcar. Ela rapidamente me mostrou o poder de um sorriso, sabe? Eu já tinha isso nos treinamentos, já tinha isso na aula de secretária, mas depois disso eu confirmei ainda mais como que a gente consegue ouvir um sorriso. Então, oriente a sua secretária a sempre atender com um bom dia sorrindo, boa tarde sorrindo. E não adianta, gente. Bom dia, consultório doutora Clara Morena, em que posso lhe ajudar? Não, se é para falar consultório, doutora Isabelle, dermatologista, doutor Guilherme, cardiologista, oriente que ela fale pausadamente. A maior parte dos problemas que a gente tem na vida é por dificuldade de comunicação. E o telefone é um grande risco, né, que a gente corre. Por quê? A gente só está usando a voz. E se for baixo, se for muito rápido, se for confuso, a pessoa que está do outro lado pode não entender e isso trazer problemas, tá? Então, primeira coisa é atendimento até o terceiro toque. Segunda coisa, atendimento sorrindo, tá?
Terceira coisa, falar de forma compreensiva, tá? Não pode ser alto demais, agressivo demais, não pode ser passivo demais, muito baixinho, porque a outra pessoa que tá do outro lado da linha não vai entender, não vai ouvir. Uma outra coisa, uma dica, né, em relação à voz, eu sempre falo que as pessoas, elas tendem a falar na altura e na velocidade que elas gostam de ouvir. Então, quando a gente faz essa semelhança, tem até um nome, né? Chama rapport. Quando a gente busca essa semelhança, a gente está alinhando e está recebendo melhor o nosso paciente, que ele se sente compreendido pela voz. Olha que coisa interessante, né? Isso não sou eu que estou falando, não, tá? São estudos que falam. Isso não serve só para medicina, isso serve para a vida. Quando você está conversando com alguém e você assemelha a altura da voz, a velocidade, você está gerando ali já uma harmonia. E não é, gente, imitar. Imitar não é assim que funciona. É assemelhar, é tentar entrar... alguns livros, né? Isso é muito de programação neurolinguística. Fala que isso equivale a uma dança, né? Na dança, não tem um que imita o outro, mas existem movimentos complementares, existe uma harmonia. E é isso que a gente busca também no telefone, tá? Então, atender ao terceiro toque, atender sorrindo. Uma coisa importante é técnica de espelhamento, isso aí. Só não quis ir muito a fundo porque o tema não é esse. Senão a gente faz uma live só sobre isso é pouco também, porque é assunto que não acaba mais, né? Mas a programação neurolinguística é super interessante para os nossos relacionamentos, né? Uma coisa importante, oriente a sua secretária a ter um caderninho do lado do telefone e uma caneta. Durante a ligação, ela vai escrever algumas coisas importantes nesse caderninho para que ela possa repetir. Primeira coisa importante, nome daquele paciente que está ligando. Manda ela anotar o nome logo de cara e com esse nome, durante a conversa, ela vai tentar repetir 2, 3 vezes esse nome para trazer pessoalidade, individualidade para aquela ligação, tá? Outra coisa que tem que anotar, o telefone. Alguns pacientes se recusam, ainda mais quando o paciente não está mesmo querendo marcar. Isso já aconteceu comigo. Ai, doutora, eu tentei pegar o telefone, mas ele saiu assim pela tangente, não quis de jeito nenhum. Tudo bem, é um paciente que não tem interesse em ser contactado. E tudo bem, né? A gente não pode fazer isso sempre. O Guile, eu o quê, Guile? Não entendi se mas tudo bem. Então, pega o nome e o telefone sempre que possível, tá? E repita esse nome ao longo da ligação. Uma outra coisa interessante dela anotar é algumas coisas do tipo, vamos dizer que a paciente ligou e disse que tô ligando para marcar uma consulta pro meu marido, vocês atendem plano? Anota, né, marido, plano. Para quê? Para que ela, né, para que a sua secretária durante a conversa, ela consiga repetir algumas palavras-chave. Olha só, o doutor Guilherme, ele não atende plano de saúde. E você está ligando para fazer um agendamento para o seu esposo, né? Então, olha, a consulta do Dr. Guile, ela tem um investimento de tanto. E aí você vai passando as informações usando o nome do paciente e algumas coisas chaves que esse paciente tenha falado na ligação. Não, é uma ligação, uma consulta para mim, eu tô sentindo um mal-estar. Grava a palavrinha mal-estar porque é isso que a pessoa tá sentindo. E aí você consegue repetir isso ao longo da ligação. Isso vai trazendo um alinhamento entre o que a pessoa fala e entre o que a sua secretária está falando também, tá? Então é uma dica simples, não tem custo nenhum. Na verdade, tudo que a gente falou até agora não vai ter custo nenhum para sua equipe. É só uma questão mesmo de alinhamento e treinamento. Alinhamento de você identificar como você quer e treinar a sua equipe para que ela desenvolva, tá? Então, a questão do nome. Gente, interessantíssimo, uma coisa que a gente pode fazer é o seguinte. A gente já falou aqui de alguns gatilhos, né? Teve uma live até sobre isso, que a gente até citou esse gatilho que a gente vai falar agora. Existe um gatilho chamado gatilho do compromisso, né? Da coerência, tem alguns nomes que são dados para esse mesmo gatilho. O que são gatilhos? São coisas que, quando feitas, elas ativam um subconsciente nosso que facilita a nossa ação, tá? Então, por exemplo, ontem eu recebi uma dúvida se valia a pena postar nos stories ou no feed um depoimento, um relato que algum paciente tenha dado sobre você. Sim, isso é uma coisa chamada prova. Prova de quê? Um paciente seu fez um depoimento do seu atendimento. Nossa, o atendimento com a doutora Mariana é excelente, ela me recebeu muito bem, resolveu minha queixa, super querida, blá, blá, blá. Um elogio desse serve como uma prova. É sinal que alguém que já usou o seu serviço
aprovou, né, disse bem do seu trabalho. Se tiver um outro paciente que está ali de bobeira, na dúvida se marca, se não marca, está entre você e um outro médico, ou não sabe se é o momento de marcar e ver esse depoimento, isso pode ativar esse subconsciente dele, por isso que é esse gatilho, que estimula ele a tomar a ação de marcar uma consulta também. Por quê? Se o fulaninho achou boa a consulta da doutora Mariana, poxa, deve ser boa mesmo, né? Então, basicamente, gatilhos são... Eu só dei um exemplo de um deles. E existe um outro que a gente pode fazer uso na ligação telefônica, que é esse gatilho do compromisso ou da coerência, que é o quê? Digamos que o paciente tenha feito a marcação de uma consulta, tá? Ele marcou a consulta para terça-feira, 16h, tá? Antes da sua secretária desligar o telefone, quando tudo tiver encerrado, quando tudo tiver acordado, né, combinado e tal, a secretária pode perguntar, senhora, dona, senhora, ou então senhorita, o que for, como ela chamar, Maria, posso te pedir uma coisa? E aí, nesse momento, a sua secretária tem que ser orientada a esperar pode, tem que esperar uma resposta, tá? O que a gente está tentando fazer é assumir um compromisso para ativar esse gatilho, tá? E aí, a sua secretária peça, posso te pedir um favor? Pode, né? E a sua secretária fala alguma coisa do tipo, tá, gente? Você vai elaborar certinho. Se você tiver algum problema, alguma coisa que te impeça de vir à consulta, você avisa a gente com antecedência e espere ouvir sim. Nesse momento, a paciente assumiu uma coisa chamada compromisso. E ela vai tender a manter essa coerência do compromisso que ela assumiu com você. Então isso aumenta, gente, parece uma simples bobagem, mas isso aumenta a taxa de comparecimento dos pacientes, porque a gente tende a querer manter os nossos compromissos. E uma vez que você sela um compromisso, você não quer se decepcionar consigo mesmo. Isso muitas vezes não é uma coisa consciente, por isso que a gente fala de gatilho mental como uma coisa que não está na nossa consciência, né? Deixa eu ver aqui, vocês fizeram algumas perguntinhas. Então, só falando aqui das últimas dicas, porque aí eu vou começar a responder as perguntinhas de vocês. Então, oriente a sua secretária a sempre traçar esse compromisso final, tentar linkar esse compromisso. Posso te pedir um favor? Posso te pedir uma gentileza? Espere ouvir um sim do outro lado. Peça o que você quer, né? Olha, se tiver algum problema, alguma coisa, você faz o contato com a gente, você avisa com tanto de antecedência. Um outro gatilho que pode ser usado é o gatilho do porquê. E aí você pode usar o porquê. Porque a agenda da doutora é bem requisitada, e aí se você desmarcar antes, a gente consegue remanejar os pacientes de uma forma que todo mundo consiga ser bem atendido. Você pode, inclusive, colocar 2 gatilhos aí, né? Hoje não é live sobre gatilho, gente, eu só tô me envolvendo aqui para melhorar o atendimento telefônico de vocês, tá? Então, resumindo o que eu falei até agora. Primeiro de tudo, identifique o passo a passo de como você quer que seja feito um atendimento telefônico do seu consultório, tá? Essa é a tarefa de hoje. Escreva o seu passo a passo. Depois que você tem isso, treine a sua funcionária em como você quer. E crie para ela uma listinha, um checklist de tudo que ela tem que fazer em cada ligação telefônica, para que ela se oriente. Isso é mais importante ainda no início, quando é uma coisa nova, para que ela não esqueça de nenhuma etapa. E as etapas que a gente falou: atender o telefone, no máximo, de preferência, até o 3º toque. Você atender o telefone sorrindo, a importância de falar de forma muito entusiasmada é muito bacana, isso motiva o paciente, a pessoa que está do outro lado da ligação. Você saber pegar um caderninho, colocar do lado do telefone, ter sempre esse caderninho e anotar nome, telefone e palavras-chave que o paciente vá falando ao longo da ligação e vá repetindo essas palavras. O nome do paciente repetido pelo menos 2, 3 vezes ao longo dessa ligação, tá? E a quarta coisa, né? O comprometimento no final da ligação, tá? Isso aumenta, sim, o número de comparecimentos nas consultas. E quando não de comparecimentos, né? Aquele paciente que precisar desmarcar... Peguei meu cafezinho. Quando ela precisar desmarcar, ela não vai simplesmente faltar. Ela vai lembrar daquele compromisso que ela assumiu com você e ela vai ter uma tendência de mandar uma mensagem, de fazer uma ligação explicando que ela não vai poder comparecer por algum motivo, tá? Deixa eu ir para as perguntinhas de vocês. Anotaram as 4 coisinhas? Espero que sim. Quero todo mundo colocando em prática, gente. O Guilherme falando, bom dia, o eu foi errado. Sim, tenho 2 problemas com as minhas secretárias. O primeiro é o português, principalmente o escrito. O segundo é fazer parar de se assemelhar a um serviço de telemarketing, Guilherme. Porque o telemarketing, gente, é um atendimento padrão
de qualidade, né? Porque, assim, é padronizado, mas não tem a humanização que a gente espera, né? O problema de português, o Guilherme até tinha falado comigo. Eu tinha contato, Guilherme, até te falei, né? De uma professora de português para secretárias. Ela tinha feito contato comigo até aqui através do Descomplique. Ela me mandou um direct oferecendo os trabalhos dela. Eu te falei que passaria esse número, só que eu perdi o contato dela. Eu vou ter que fazer um story, alguma coisa, porque caso ela me ouça novamente, ela esteja aqui acompanhando em algum momento, que ela se identifique novamente. Porque eu acho que se a sua secretária é muito boa em outros aspectos, vale a pena a gente treinar o português. Português é uma coisa aprendível, né? A gente consegue lapidar um profissional que não sabe bem português. E em relação à questão do telemarketing, vai adicionando algumas coisas gradualmente que você queira que elas façam. Por exemplo, você quer que ela atenda de forma personalizada em alguma parte, que ela mude alguma coisa, vai tentando moldar esse atendimento que, pelo que você falou, já é um atendimento padrão, mas vai recheando ele com algumas coisas mais humanizadas, tá? Telemedicina Pará. Esse alinhamento é muito importante. Eu conheço uma médica super carismática, porém a secretária não tem a mesma harmonia e empatia com os pacientes. Resultado, os pacientes sempre reclamam para a doutora. Exatamente, telemedicina. Eu não sei o nomezinho, né? Eu vou falar Telemedicina Pará. É importante, depois me diz teu nome para eu conhecer. É importante a gente ter esse alinhamento, porque, gente, ao menos que o médico, eu já falei isso daqui uma vez, que o médico seja sensacional, que ele seja, assim, insubstituível. Se ele tiver uma boa secretária, se ele não tiver uma boa secretária, tem chance dos pacientes trocarem ele por outro médico. A gente tem, gente, dermato. Só na minha rua tem quantos? Milhares não, mas dezenas tem. Então, cara, eu tenho que dar um atendimento realmente completo pro meu paciente, senão meu paciente troca por outro e na razão dele, ele quer ser bem atendido. Ninguém paga um serviço, um atendimento para ser maltratado, mal recepcionado. A gente não precisa disso, né? Então, você tem grande chance de perder seus pacientes. Quando a gente fala em fidelização de pacientes, começa lá na secretária, tá lá na sua recepção. A Dulce falando, esse comentário a gente posta nos stories. Dulce, você pode postar nos stories ou no feed, tá? Você pode postar nos stories e criar um destaque, como depoimentos, o que meus pacientes falam, alguma coisa assim, tá? Pode ficar no... Eu acho bem bacana quando você coloca nos stories, que aí você consegue colocar alguns gifzinhos, algumas coisas felizes, e depois você joga pros destaques. E aí cria uma pastinha sobre todos os depoimentos que os seus pacientes te mandam, comentários. Sempre é importante, gente, quem for usar isso, só fazendo um adendo que nem é o tema de hoje, é preservar a identidade do paciente, tá? Apagar o nomezinho, se ele colocar alguma coisa na mensagem que identifique a situação dele, você apaga, tá? Vamos ver aqui. Adailson, Clara, por gentileza, pode citar o primeiro gatilho? É o gatilho da prova, tá? É isso que eu tô falando dos depoimentos, dos relatos, tá? Tem da prova e tem a prova social. Qual que é a diferença? A prova é esse que eu falei. É um depoimento, é uma prova, né? A prova social, muitas vezes são números, muitas vezes é uma fila de espera. Se você é um médico que tem fila de espera, só tem vaga com a doutora Adailson para daqui a 3 meses. Pô, equivale a uma prova social. Tem muita gente sendo atendida pelo doutor Adailson. Não é o único paciente que fala, mas você entende que se muita gente escolhe ele, é porque ele deve ser bom. Quando os números aqui no Instagram tinham mais importância, número de seguidor, número de comentário, entendi-se que um médico, um profissional, um colega fosse, de repente, uma autoridade pelos números. Porque, caramba, se muita gente acompanha, é porque deve ser muito bom. Então, isso é prova social, tá? Bom dia a todos, Júlio César. Thalita, boa. Deixa eu ver, Ana Paula. Clara, no meu consultório, a maior parte da comunicação é feita por WhatsApp. Mesmo as técnicas se aplicam porque é um pouco menos pessoal. Ana, no WhatsApp, algumas coisas funcionam sim, por exemplo. Não dá pra gente falar sorrindo, né? Mas você pode, sempre que possível, escolher algumas carinhas, alguns emojis pra sua secretária utilizar. Isso dá uma humanizada na mensagem. Muito cuidado, eu sempre falo, com homem e mulheres. Mulheres, eu jogo coraçãozinho, dou beijinho. Eu, quando falo, as minhas secretárias têm mensagenzinha padrão com beijinho. Com os homens, a gente tem um pouco mais de cuidado, tá? Pra não haver nenhum tipo de confusão, de constrangimento. O compromisso é importantíssimo, mesmo pelo Zap, tá? A gente mantém a parte do compromisso. E pelo Zap eu acho até mais fácil, Ana, eu vou te falar bem a verdade. Porque quando a gente escreve,
a pessoa... Tá bem que muita gente tem preguiça de ler, né? As pessoas leem por alto muitas vezes. Você coloca uma coisa, a pessoa pergunta logo em seguida aquilo que você já colocou. Mas acho que no WhatsApp fica mais fácil da gente escrever o que precisa ser escrito. Você consegue alinhar as informações. Uma outra dica de telefone, que eu acabei não colocando na minha lista, ó, quase que eu esqueço. Sempre que uma consulta no meu consultório é marcada por telefone, a minha secretária pegou telefone e nome da pessoa, né? Ela fez um pequeno cadastro. Quando termina a ligação telefônica, logo que possível, se o paciente tiver um paciente esperando para ser atendido, não, mas logo que possível, a minha secretária envia um WhatsApp para essa pessoa. Oi, Maria! Conforme contato telefônico, a sua consulta com a doutora Clara está marcada no dia tal, horário tal, na unidade tal, porque a gente tem aqui na Barra e na Tijuca, então ela ainda coloca qual é a unidade. Tá? Porque aí fica registrado por mensagem também. Tem paciente que tem problema de audição, tem paciente que confunde. Então, mesmo quando no telefone a gente repete as informações, eu gosto muito de mandar isso pelo Zap também, tá? Vamos lá, Mariana falando, acha que vale mais a pena confirmar por tel em relação ao Zap? Mariana, eu acho que isso é individual, tá? Sempre que o paciente faz algum contato, geralmente quem faz contato por telefone, prefere telefone, quem faz pelo Zap, prefere Zap, mas isso não é uma regra. Por quê? Pelo telefone a gente sabe que vai ter uma resposta imediata. Então, de repente, você quer marcar uma consulta e quer marcar agora, quer tirar isso da cabeça. Mas para uma confirmação, você prefere o WhatsApp. Então, o que eu oriento as minhas secretárias? Que elas perguntem ao paciente, olha... Mariana, a gente faz uma confirmação com vocês 48 horas antes. Você prefere que essa confirmação seja feita pelo WhatsApp ou por ligação telefônica? Essa é uma outra pergunta lá no scriptzinho que você vai criar, que você pode colocar. E aí o paciente vai dizer, não, olha, eu prefiro ligação telefônica, por favor. E para mim, os horários melhores são tal e tal hora. Você ainda pode perguntar se tem algum horário de preferência daquele paciente, tá? Então, não tem melhor telefone ou Zap. O paciente pode dizer o que é melhor para ele, tá? A Fernanda, eu passei esse Insta para minha secretária, ela segue você e está adorando também. Fernanda, muito bacana, eu tenho recebido algumas mensagens de secretárias falando isso. Doutora, obrigada, tô na quarentena e tenho seguido você, tenho aprendido um monte de coisa. Muito legal quando a gente vê a secretária envolvida e interessada, né? Dando aquele primeiro passo, sendo muito proativa em aprender coisas novas, muito legal. Acho importante elas entenderem o porquê de tudo que estamos fazendo. Com certeza, Fernanda, com certeza. Eu recebo aqui muitas dúvidas de colegas perguntando, Clara, minha secretária deve saber quanto que é meu custo, quanto que é meu lucro? Deve sim. Sabe por quê? O nosso lucro ele é menor do que as pessoas imaginam que seja. Então é muito bacana a sua equipe estar alinhada, saber das coisas sim. Vocês são uma equipe e cada um tem um papel. E é interessante a gente ouvir a opinião delas, dar voz para nossas secretárias, tá? Vamos lá, Mariana, como escolher uma secretária recepcionista? Como entrevistar? Mariana, hoje em dia, depois de bater muito cabeça, a gente tem um protocolo de entrevista, de um roteiro mesmo, tá? A gente tende a selecionar mais pessoas, né? A gente tende a fazer como se fosse um funil, né? Uma peneira daqueles currículos que a gente captou e escolhe aquelas pessoas que têm mais a ver com o que a gente imagina, mas currículo fala muito pouco sobre a pessoa, né? Muitos currículos que a gente recebe são meio que copia e cola, são bem padronizados e por trás daquilo tem um profissional bom e que não sabe fazer um currículo. Então a gente tende a selecionar muito mais pessoas do que a gente tem de vagas, né? Vai abrir uma vaga, a gente seleciona 10, 15 pessoas para entrevistar e a gente faz algumas dinâmicas, a gente faz algum passo a passo. A gente pode um dia falar sobre isso, fazer uma live só sobre isso, tá? Tá escrevendo aqui, entrevista. Tá. A Tâmara, mas postar depoimento é permitido pelo CRM? Acho que não. Tâmara, você não pode identificar o paciente, tá? Você não pode fazer identificação pelo paciente, tá? Mas poder postar agradecimentos, comentários, você pode sim, tá? Você não pode, por exemplo, identificar uma pessoa, uma celebridade que está falando a seu respeito. Aí você vai lá e posta a celebridade falando sobre você. Não, você tem que falar de forma anônima, tá? Renata. E tem que ser verdadeiro, né, gente? Isso assim, eu nem comento porque isso eu acho que é o mínimo. Não adianta você pedir a tua mãe pra te fazer um comentário e postar. Isso a gente parte do princípio que a gente tá falando de comentários, de depoimentos verídicos, tá? Honestos. A Renata, a longa espera para marcar não pode fazer o paciente desistir e marcar com outro? Tento estar sempre disponível. Renata, tem duas situações aí. Tem aquele paciente que ele quer para ontem e ele vai marcar com outra pessoa, tá? E tem aquela pessoa que valoriza a sua consulta se tiver fila de espera,
tá? A escassez... Aí vamos lá, a gente tá falando de gatilho mental. A escassez é um outro gatilho mental, tá? Eu percebo muito que aquele paciente que liga e que eu marco pra semana, tenho vaga e marco, não tenho essa também de dizer, só tenho para daqui a 3 meses, eu tenho vaga semana que vem. Não trabalho dessa forma. Se eu tenho vaga, a gente marca, pronto, acabou. Só tem daqui a 2 meses, só tem daqui a 2 meses, e a gente tenta antecipar se sobrar, né? Se o paciente remarcar e tudo mais. A escassez, essa situação de, só tem vaga para daqui a 2 semanas, é um outro gatilho mental. A gente tende a valorizar as coisas que não estão a nosso acesso imediato. Então, o paciente tende a comparecer, por exemplo, quando é difícil marcar uma consulta, tá? Marcou para a semana que vem. Ele tende a não valorizar tanto. Aquele paciente que demora 2 meses para conseguir uma consulta com você, ele realmente queria uma consulta com você, ele não vai perder essa consulta por nada. Só se realmente acontecer uma catástrofe. Do contrário, ele vai estar presente, tá? Então, são outros gatilhos que, quando a gente fizer uso, isso pode se voltar a nosso favor. Então, assim, resumindo, Renata, você não tem agenda bombada ao ponto de ter que colocar o paciente para daqui a 2 meses, coloque para quando você tiver vaga. Não joga lá para frente não, porque, eu vou forçar um gatilho. Não, use o gatilho no momento que você puder usar. Não tem escassez ainda? Simplesmente não use a escassez, use outros gatilhos, tá? Se você quiser utilizar gatilhos. E, gente, hoje em dia todo mundo usa para tudo, tá? Qualquer tipo de marketing de ação aqui pela internet, qualquer ação, a gente usa gatilhos para nossa vida, né? Sem saber que usa, inclusive, muitos deles. Então, é claro que se você tiver vaga só lá pra frente e você não puder marcar o paciente para agora e ele tiver urgência, Renata, você pode perder esse paciente. Mas o que você vai fazer? Entendeu? É um paciente seu, já é fiel seu. Poxa, eu marco meu último horário, estendo meu horário de atendimento, se o paciente realmente tiver uma urgência, tiver uma coisa que precise do meu atendimento. Mas vale a pena você colocar ele no meio do dia, encaixar, bagunçar seu horário, comprometer a sua pontualidade. Ontem eu fiz um post sobre isso, sobre a importância da pontualidade. Então, não vale a pena, tá? Então, é isso que a gente sempre tem que pesar. Deixa eu correr aqui pra responder. Gente, tem pergunta pra caramba. Correr pra responder, porque a gente já tá com 33 minutos, daqui a pouco vocês cansam de mim. O Guilherme, um bom dia a todos e obrigada, Clara. Agora, depois da live, vou assistir uma ou 2 aulas de Descomplique. Já virou rotina? Que legal, Guilherme. Que bacana. Guilherme é um super querido aluno nosso que tá colocando tudo em prática. Muito bacana, Guilherme. A Thalita, Clara, você acha interessante ter um número de celular para dar para os pacientes que você faz os procedimentos ou orienta qualquer dúvida a marcar para as secretárias que elas repassam? Thalita, paciente de procedimento eu dou o meu telefone, tá? Eu acho que é uma paciente que precisa ter acesso a você em caso de dúvidas, tá? Inclusive, depois de vários procedimentos, eu peço, me envia uma foto, eu quero acompanhar. Peeling de ata. Cara, se faz um peeling de ata, o paciente fica arrasado. Depois eu peço, olha, eu quero foto diária, tá? Todo dia eu quero receber uma fotozinha sua pra eu acompanhar como você tá. Isso traz uma paz, um conforto pro paciente que, diferente do que a gente pode imaginar, se eu der meu telefone pros pacientes que fazem procedimento, eles não vão parar de me ligar. Não. O paciente se sente tão confortável de ter o teu telefone que poucos utilizam esse recurso. Muitos se sentem tão seguros que eles nem te mandam mensagem, tá? É o inverso do que a gente imagina. E eu prefiro que o meu paciente, bateu dúvida, me mande mensagem, do que ele entre no Google, do que ele pergunte pra amiga, tá? Ou que ele entre num grupo sobre aquela doença, sobre aquele procedimento na internet, no Instagram, no Facebook, e coloque lá o relato do caso dele e que pessoas leigas vão opinar. Então, tanta coisa pode acontecer por uma falta de contato sua e do seu paciente que a gente não pode correr esse risco. Então, pacientes que fazem procedimentos merecem ter o seu telefone. E você orienta, olha, eu, por exemplo, não gosto de ligação telefônica. Isso é uma coisa da Clara Morena, não gosto. Tem algum problema meu e tô abrindo com vocês um problema que eu tenho. Eu prefiro WhatsApp, eu prefiro mensagem. Então, eu já falo com os pacientes, olha, me manda uma mensagem se você tiver algum problema. Deixa pra me ligar se realmente for alguma coisa que não tenha jeito, porque geralmente eu tô em algum lugar que eu não posso atender, meu celular fica no silencioso. Aí eu dou uma desculpinha, assim, pra não dizer que eu odeio ligação, sabe? Então, dê o seu telefone pros seus pacientes, tá, Thalita? A Bruna, Clara, eu tenho uma secretária remota, ela fica com o celular e faz os agendamentos de casa, mas tenho receio que ela não consiga atender algumas ligações e não consigo acompanhar. Bruna, horário de atendimento, horário de trabalho, entendeu? Ou você, nos horários que você tem medo que ela não esteja disponível, liga pra ela, liga pro número pra tá falando de algum assunto do trabalho, entendeu? Pra você certificar que ela tá atendendo até a terceira ligação. Se ela faz ligação remota, faz isso. Escolhe aí uns 2 horários do dia que você tenha dúvida, pelo menos por algum período, e faz a ligação.
entendeu? Escolhe horários aleatórios, sabe? A Aline, mesmo confirmando a consulta um dia antes, ainda acontecem muitas faltas sem aviso. A Aline, acontece. Acontece e foi como eu falei. Quando a gente tenta fazer esse acordo final para ela criar o compromisso, isso diminui, mas isso não torna zero, tá? Isso é uma verdade. A Lia falando também, estou pedindo para as minhas secretárias assistirem. Que legal, Lia! A Lia é muito querida, gente. A Germana, bom dia, moro no interior. Você acha válido o consultório ter um zap? Minha secretária está aqui também. Bem-vinda, Germana, você e sua secretária. Com certeza, acho super válido, acho fundamental. O WhatsApp é prático, a gente consegue colocar um link aqui pelo Instagram. Então o paciente não precisa digitar número, não precisa ligar. Ele clica no botãozinho, cai na sua caixinha de WhatsApp e ele dizendo que quer marcar uma consulta. É muito prático, facilita muito, tá? Olha que top, quase 90 pessoas ao vivo. Exato, Marina, batemos nosso recorde hoje, eu acho, hein? Tô achando, que legal. Gente, muito feliz mesmo em estar com vocês aqui, né? Daqui a pouco eu me emociono. Eu gosto real de vocês, gente, vocês não têm noção. A Karina aqui, claro, esse gatilho da escassez muitas vezes me desanima quando eu sou a consumidora. Tipo, olha, tem que fechar até amanhã, porque só tem mais 2 unidades. Geralmente eu acabo não comprando. Karina, é porque muitas pessoas usam de forma não legítima, tá? Então, isso tá uma coisa tão batida que a gente tende a gerar desconfiança se é ou não verdade. E a gente acaba perdendo oportunidades boas que realmente são verdade. Então, o que eu oriento? Usem da honestidade. Se tem vaga só para daqui a 2 meses, cara, olha, só tem vaga realmente para daqui a 2 meses. Mas se você sente que o paciente está precisando com uma certa urgência, você pode falar, olha, aqui no consultório a gente confirma todas as consultas 2 dias antes. Então, hoje eu vou estar confirmando as consultas daqui a 2 dias. E assim sucessivamente. Assim que abrir uma vaga, que algum paciente desmarcar, pedir remarcação, eu entro em contato e te antecipo. Isso provavelmente vai ser possível. Mas é bom já garantir esse paciente marcado para você não perder. E aí você tenta antecipar ele pela urgência dele, tá? Esse gatilho, Karina, é muito utilizado. Como eu falei, muitas vezes não é uma verdade. A gente entra para alugar um hotel, últimas 2 unidades do quarto. Aí você vai e aluga para 4 pessoas da sua família e consegue. Aí vai criando uma descredibilidade daquilo. Mas em muitas coisas isso é verdade, né? Aí você só pensar, poxa, em quais situações é mais comum de acontecer? Poxa, numa consulta isso é possível, a gente sabe, né, que tem muita gente querendo marcar, aquela doutora, de repente, é muito requisitada, muito solicitada, é normal que não tenha vaga agora, tá? Sempre dou meu telefone para os pacientes de procedimento, cirurgia, mas deixo claro como deve ser usado. Exato, é só você explicar, né? A Rose falando, como é a pesquisa que você manda que ajuda no compromisso de vir à consulta? Rose, você fala pesquisa de satisfação? Eu criei, gente, um link. Tem uma pesquisa de satisfação do Google. Não é pesquisa, né? É um formulário Google que a gente consegue criar o que a gente quiser. E aí você consegue criar uma pesquisa do perfil daquele paciente de primeira vez. E você também consegue mandar pelo WhatsApp. Isso também cria um compromisso do paciente comparecer. Isso também diminui a taxa de falta. Eu não sei se é sobre isso que a Rose está perguntando. A gente pode colocar formulário Google. Eu posso fazer uma live um dia ensinando como criar esse formulário Google, gente. A gente pode usar ele para tanta coisa. A gente pode usar em pesquisa de satisfação com os nossos pacientes. Posso fazer essa live semana que vem. O que vocês acham? Acho que vai ser uma live boa, hein? De repente eu filmo eu fazendo do celular do Cláudio, alguma coisa assim, tá? Também não gosto de falar no telefone, Ana Lu. Enfim. Todo mundo tem meu zap, legal. Eles só ligam quando realmente precisam. Isso aí. Eles se sentem seguros. Onde coloco o link no WhatsApp, no Insta. Fiz o post ontem, Júlia. Tá aqui, é um post... Eu repostei, né? Um post que eu já tinha feito. Sobre o Linktree. Quando terminar a live aqui, você corre lá e vê. Tá? Gente, eu preciso terminar essa live. Vou confessar uma coisa pra vocês. Agora que conheço os gatilhos, a escassez e a urgência não me enganam, não me pegam mais. Marina, mas eles algumas vezes são verdade. É porque as pessoas estão utilizando estão utilizando incorretamente. Entendeu? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui básico. Aqui no Descomplique, quando a gente abre as vagas do curso, a gente tem vaga X, porque eu acho que a Mariana é aluna. Você sabe o atendimento que eu dou, a assistência que a gente dá via Zap, via Telegram, via Telegram, via e-mail, via Zoom. Eu não conseguiria fazer isso com 5 vezes mais alunos. Então, a gente tem um número, né, uma margem de alunos que a gente consegue atender. Eu falo isso. E essa escassez não é mentira, é uma realidade. Uma urgência, por exemplo, olha, as vagas vão fechar terça-feira a tal hora. Isso é uma verdade. Eu recebo mensagens depois, Clara, passou, não matriculei.
Olha, a gente precisou fechar a turma para dar início. Então, alguns gatilhos, mesmo que muito usados, são verdade, Mariana. Então, tenta também não se tornar totalmente blindada, porque tem gente usando incorretamente, mas tem gente utilizando de forma honesta, tá? A Gabi falando, também passo meu número, a maioria não entra em contato, os que precisam falam algo, mandam pelo zap. Ótimo. Todo mundo usa os gatilhos e eu não fazia ideia disso há uns 3 meses atrás. É, Mariana. É porque cada vez mais a gente vem sabendo. E aí é bom a gente saber pra gente não cair nas ciladas, tá? Mariana, faz sim, ótimo tema, ótima live, ótimo tema de live. Que bom. Gente, então olha só, sempre faz esses cursos. Sempre, Priscila, sempre sim. A gente abre turma de tempos em tempos. Agora a gente tá correndo. Tá com uma turma corrente. E já, e daqui um mês, pouquinho, a gente abre uma nova turma. E por aí vai, tá? Peço pra tirar as dúvidas do Instagram, não dou o celular. Não, Maurício, não. As suas pacientes merecem o celular. As suas pacientes, elas merecem um atendimento diferente da sua audiência geral. A sua audiência mantém contato com você por direct. Os seus pacientes, eles mantêm contato com você pelo zap, tá? É igual aqui. Eu dou assistência para vocês, respondo mensagem por direct. Os meus alunos, eles têm o meu WhatsApp, eles têm o meu Telegram. As pessoas que são os seus clientes, eles merecem um atendimento diferenciado, tá? Você não pode atender eles como o restante das pessoas. É exatamente para isso que você presta um serviço, a gente fala, personalizado, individualizado, tá? Então é isso, gente. Eu infelizmente não consigo fazer a aula muito produtiva. Gente, que bom que vocês gostaram. Vamos acabar com essa live. Eu falei que essas lives vão ser de 20, 30 minutos. Mas tá vendo? Quando a live é boa, a gente fala um pouquinho mais, né? Que bom que vocês gostaram. Batemos nosso recorde hoje aqui. Quero que vocês continuem indicando esse perfil pra todos os amigos que vocês acham que vão gostar também, né, gente? Não adianta indicar pra gente que não vai curtir não, porque tô fora. Que bom que vocês gostaram. Amanhã estaremos aqui falando sobre desconto. Por que a gente não gosta de desconto, hein? Então, amanhã, às 8 horas, estaremos aqui. É um assunto que a gente já conversou. Então, quem é das antigas, traz pergunta nova, combinado? Traz assunto novo pra gente já começar aqui na pauleira. Vocês veem que a live fica muito mais legal quando vocês começam a mandar pergunta. Pena que tem vezes que vocês demoram pra começar a mandar pergunta, tá? Então é isso, amanhã, às 8, estamos aqui. Beijo, até amanhã.